Bora, Mari, buenas, um abraço, galera. Domingão nesse Brasil, então vamos juntos desse dia 16 de fevereiro de 2025. Espero que a galera já tenha conferido aí o nosso site, Mari, porque domingo também é um dia vasto, repleto de oportunidades e nós teremos grandes jogos com transmissão, com acompanhamento aqui da Academia das Apostas Brasil, Mari. 1h30 da tarde, horário de Brasília, nós temos Tottenham e Manchester United. Já fica o convite aí para que acompanhem conosco este jogo. 25ª rodada da Premier League. Na prévia da academia, ambos marcam com over 2,5 gols, não é ou, é e. Isso faz muita diferença, né, galera? Tem que acontecer as duas coisas, né? A gente precisa ir pelo menos de um 2-1 para qualquer lado. A gente vai estar conferindo esse jogo. A prévia da academia de ambas com over 2,5 teve odds 1,70 na Bet365 quando foi publicada. Bom, para essa partida, Mari, vale destacar a situação como chegam as equipes. O time do Tottenham, que vem muito desfalcado, é o 14º colocado com 27 pontos. E o Manchester United, Mari, é o 13º com 29. Isso antes do início da rodada. Quando foi que a gente imaginou, Mari, o que aconteceu nesse mundo que na 25ª rodada um jogo desse porte, desse nível, com todo o hype que possuem as equipes, quando foi que poderíamos imaginar que seria um confronto direto do 14º contra o 13º, hein? Tem Crystal Palace, tem Brentford, tem Brighton, tem Fulham, Aston Villa, Bournemouth, Nottingham Forest, todos esses times na frente de Tottenham e Manchester United. Claro que, apesar da posição, não se fala em rebaixamento para esses clubes. O Tottenham tem 10 pontos a mais que o Leicester e o Manchester United 12 a mais. Agora, ao mesmo tempo, pensar em Copas Europeias já está praticamente impossível, pelo menos via campeonato inglês, nessa temporada, porque o Manchester United começa a rodada, né, a classificação antes da rodada, com 12 pontos a menos que o sexto Newcastle, o quinto Manchester City e o Tottenham com 14 a menos que eles. Então, sobra poucas ambições, né, que sobram, que restam para Tottenham e Manchester nesse campeonato inglês. O Tottenham ainda se recupera de 2 goleadas sofridas e eliminações nas Copas, ou seja, para o Tottenham agora resta a disputa do campeonato inglês até o final da temporada e da Liga Europa, onde está nas oitavas de final. E creio eu, diante dessa campanha no campeonato inglês, nós teremos um Tottenham apostando todas as fichas na Liga Europa, Mari. Mas o Tottenham vem de uma eliminação para o Aston Villa na FA Cup, perdeu por 2-1 no domingo e acabou eliminado. O jogo chegou a estar 2-0, marcou só no finalzinho tentando reagir e não foi o suficiente. E antes disso tomou aqueles 4-0 do time do Liverpool em Anfield, sendo eliminado nas semifinais da EFL Cup, a Copa da Liga, sendo que o Tottenham jogava pelo empate, tinha vencido em casa e acabou tomando esses 4-0. A última vitória do Tottenham, então, Mari, foi no dia 2, quando ganhou do Brentford fora pelo placar de 2-0 pela 24ª rodada do inglês, com gols, um contra do Iganelt e outro do Pape Matar Sarr. Mas notem, eu só falei de jogos do Tottenham fora. É dia 16 de fevereiro e esse será o primeiro jogo do Tottenham em casa. A última partida da equipe em casa foi 30 de janeiro, quando fez 3-0 no Elfsborg pela Liga Europa, confirmando aí uma das melhores posições e a classificação direta para fase de oitavas de final da Liga Europa. Porém, no último jogo em casa pela Premier League, o Tottenham conseguiu a proeza também de perder para o Leicester por 2-1. Então tenham atenção a isso. O Tottenham, como eu falei, comandado pelo Ange Postecoglou, vem muito desfalcado. São pelo menos 6 desfalques certos. O Radu Draguzin
Wilson Odobert, o Richarlison, nosso pombo, Christian Romero, Dominic Solanke, Guglielmo Vicário, todos esses estão lesionados, vetados pelo departamento médico, e essa lista vai ser maior porque tem nomes que são dúvidas e dificilmente todos esses estarão à disposição. Eu falo do Brennan Johnson, do James Maddison, do Destiny Udogie, do Mick Van de Ven e do Timo Werner. Dito isso, Mari, provável time do Tottenham tem Kinski, Porro, Danso, Gray e Spence, Bissouma, Bentancur, Bergvall, Kulusevski, Matistel e Heung-min Son. Destaque para duas estreias que devem acontecer na Premier League. Não são estreias com a camisa do time, porque esses jogadores atuaram pelas Copas, Mari, mas o zagueiro austríaco Kevin Danso, recém-chegado do Lens, deve fazer seu primeiro jogo de Premier League, e ainda o Matistel deve fazer seu primeiro jogo de Premier League depois de ter marcado o gol do Tottenham no fim de semana pela FA Cup, já no segundo jogo fazendo seu primeiro gol, o Matistel que chega do Bayern de Munique também por empréstimo. Então, duas contratações para a sequência da temporada e o Postecoglou já deve colocar como titulares diante do Manchester United. Do Ruben Amorim, um Manchester United que chega de classificação na FA Cup, quando ganhou do Leicester pelo placar de 2-1, ainda na sexta da semana passada, ou seja, chega muito descansado para esse jogo a equipe do Manchester United, né? Teve mais de uma semana de preparação. O Manchester United, nas últimas partidas fora de casa, conseguiu bons resultados, ganhou do Steaua Bucareste na Romênia por 2-0 e do Fulham em Londres pelo placar de 1-0. O United, assim como o Tottenham, deve apostar quase todas as fichas na Liga Europa, a diferença é que o United ainda segue também da FA Cup, mas para esse jogo, Mari, alguns outros detalhes pesam pro Manchester United. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, Mari, nos dois jogos que tivemos entre as equipes nessa temporada, o Tottenham ganhou as duas. Fez 3-0 em Old Trafford no primeiro turno em setembro e em dezembro pela Copa da Liga foi 4-3 para o Tottenham. Então, vale fazer esse destaque, o Manchester tentando ganhar a primeira partida contra o Tottenham, sendo que será o terceiro encontro entre eles na temporada. Mais do que isso, a última vez que o Manchester ganhou do Tottenham foi em outubro de 2022, já se vão 2 anos e meio, gols do Fred e do Bruno Fernandes na ocasião, galera, quando o United ganhou em casa por 2-0, e desde então foram 2 empates e 3 vitórias do Tottenham nos últimos 5 jogos. E se a gente olhar para os jogos em Londres, nas últimas 2 partidas o Tottenham ganhou do Manchester 4-3 esse jogo da Copa da Liga Inglesa em dezembro, e ainda em 2023 o Tottenham fez 2-0 jogando em casa contra o Manchester United. O Ruben Amorim não contará com Altay Bayindir, Johnny Evans, Lisandro Martinez, Luke Shaw e Mason Mount. Esses 5 jogadores estão lesionados. Provável time do United tem Onana, Ioro, Maguire e Massaoui, Dorgu, Ugarte, Bruno Fernandes e Dalot, Diallo, Zirkzee e Garnacho. Tem 2 estreias prováveis do Tottenham, tem também no time do Manchester United. Estou falando do Dorgu, menino de 20 anos que vem dessa equipe do Lecce da Itália, foi comprado por 30 milhões de euros, Mari. O Dorgu, dinamarquês de 20 anos, jogou contra o Leicester e deve ser titular também nesse jogo diante do Tottenham. Dito isso, fica o convite para esse jogo, 1h30 da tarde. A Academia das Apostas Brasil vai estar contando tudo para vocês. Mas eu sei, Mari, que o teu jogo preferido desse domingo no campeonato inglês, pelo menos para trabalhar pré-live, até porque Tottenham e United levaremos para o live, é Liverpool e Wolverhampton. O jogo do líder, Mari, 57 pontos, pegando o Wolverhampton, que antes da rodada é 17º,
Com 19 pontos, o Wolverhampton poderá entrar em campo já na zona do rebaixamento. Quem está nos assistindo no domingo pode até buscar aí a tabela atualizada para ver se o Wolverhampton não entra em campo já estando na zona do rebaixamento, mas depende só de si também para permanecer fora dela. E pega o Liverpool em um dos seus momentos mais contestáveis na temporada. Ainda assim é difícil, né, falar mal do Liverpool, é que o torcedor do Liverpool tá mal acostumado, essa é a verdade, Mari. Mas o Liverpool vem de uma eliminação para o Plymouth, que era lanterna da Championship, a segunda divisão, no fim de semana passado, no domingo passado, perdendo por 1-0. E no jogo de despedida de Goodison Park, a casa do rival Everton, num jogo atrasado no meio da semana, o Liverpool saiu perdendo, virou e cedeu o empate aos 98, aos 53 do segundo tempo, tomou o empate do Everton 2-2. Foi o último derby em Goodison Park e esse empate garantiu um empate também no número de vitórias, né, no registro histórico do Goodison Park, que será desmanchado. Ou seja, 2 jogos que o Liverpool não vence, agora tem o mesmo número de jogos que os demais do campeonato inglês e 7 pontos de frente para o Arsenal, vice-líder, na briga pelo título. A última vitória do Liverpool foi justamente no último jogo em casa, o 4-0 contra o Tottenham, pela Copa da Liga Inglesa, e o Liverpool se apega muito no ótimo retrospecto dentro de casa, Mari. Ganhou as últimas partidas que disputou dentro de casa, fez 4-1 no time do Ipswich, fez 2-1 no Lille pela Liga dos Campeões, fez 4-0 no Accrington pela FA Cup. Foram 4 vitórias seguidas nos últimos 4 jogos em casa. A última partida em casa que não ganhou foi no clássico, no empate com o Manchester United em 5 de janeiro por 2-2. Do outro lado, Mari, a equipe do Wolverhampton vem de 2 vitórias pelo mesmo placar, 2-0. Ganhou no último jogo do campeonato inglês, que foi em casa, 2-0 no Aston Villa, e no domingo passado na FA Cup eliminou o Blackburn, ganhando por 2-0 fora de casa, com direito a 2 gols brasileiros marcados pelo João Gomes e também pelo Matheus Cunha. Vejamos o que sai então desse encontro entre Liverpool e Wolverhampton. Quero lembrar que no primeiro turno, na casa do Wolverhampton, Mari, foi 2-1 para o Liverpool em setembro, e essa partida lá do primeiro turno, como vitória do Liverpool, estabeleceu 4 vitórias seguidas do Liverpool contra o Wolverhampton. De 2023 para cá, 2-0 Liverpool em casa, 3-1 fora, 2-0 em casa, 2-1 fora. A última vez que o Wolverhampton ganhou do Liverpool, 5 jogos atrás, foi em fevereiro de 23, quando ganhou pelo placar de 3-0. Mais do que isso, se olharmos para os jogos exclusivamente em Anfield, o tabu é ainda maior. A última vez que o Wolverhampton pontuou com vitória, né, em Anfield, foi 2-1 em janeiro de 2017. De lá pra cá, Mari, foram 7 jogos na casa do Liverpool, com 6 vitórias do Liverpool e 1 empate. O Arne Slot não tem o Curtis Jones para esse jogo, lembrem disso, ele tá suspenso. Joey Gomes e Tyler Morton estão no departamento médico. O Cody Gakpo é dúvida. Provável Liverpool tem Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, McAllister, Salah, Szoboszlai, Luiz Dias e Darwin Núñez. Não tem como deixar de falar da grande fase do Mohamed Salah, o egípcio, que eu já falei aqui, né, Mari? Pra mim já é o bola de ouro da temporada. Ele marcou, Mari, nos últimos 5 jogos e marcou exatamente em todas as partidas, sendo que contra o Bournemouth fez 2, em outras partidas também deu assistências. Então, o Salah vem de 6 gols e 2 assistências nos últimos 5 jogos. Ele tem 22 gols e 14 assistências em 24 partidas no campeonato inglês. Indiscutivelmente o craque do campeonato. O título do Liverpool passa muito pela excepcional fase do Salah, né? O título que está nas mãos do Liverpool. O Vitor Pereira, Mari, ex-técnico do Corinthians e do Flamengo, não terá o Enzo Gonçalves, o Sasa Kalajdzic, Yerson Mosquera e o Hisham Hwang para escalar o Wolverhampton.
Duas dúvidas ainda são o Boubacar Traoré e o Jorgen Strand Larsen. O provável time tem José Sá, Doherty, Agbadu e Toti Gomes, Nelson Semedo, André, João Gomes e Ait Nuri, Belegard, Matheus Cunha e Gonçalo Guedes. Destaque para o Matheus Cunha, que fez 2 gols nos últimos 2 jogos e nesse campeonato inglês, em 23 partidas, tem 11 gols marcados com 4 assistências distribuídas. Dito isso, Mari, lá na nossa prévia em academiadasapostasbrasil.com, a recomendação para Liverpool e Wolverhampton foi over 3 gols asiáticos, mas ainda assim com odds mais baixas. Quero saber o que tu encontrou de bom aí para esse jogo que para muita gente vai abrir o domingo, já que acontece às 11 da manhã, Mari. Fica a recomendação, então, da Mari. Galera, o convite para que estejam conosco também acompanhando o campeonato inglês depois, à 1h30 da tarde, o jogo do Tottenham contra o Manchester United. E aí a gente vai repercutir, né? Se essa entrada pré-live terá batido ou não. Ainda da Europa, Mari, eu sei que tu vai estar de olho e é por volta desse horário, quando a gente estiver na live, o jogo esse que a gente vai tratar agora vai estar no intervalo, então o segundo tempo a gente vai poder acompanhar. 23ª rodada da Eredivisie, o campeonato holandês, Ajax e Heracles. A gente acompanhou o Ajax, Mari, quinta-feira pela Liga Europa, vitória contra o Union Saint-Gilloise na Bélgica por 2-0, que inclusive foi a 4ª vitória seguida do Ajax. 2 pela Liga Europa e 2 pelo campeonato holandês. No campeonato holandês o time vem de vitória fora também por 2-0 contra o Fortuna. Antes disso ganhou em casa do Feyenoord por 2-1 e do Galatasaray na Liga Europa 2-1, ou seja, nas 4 vitórias fazendo exatamente 2 gols. O Ajax chegou à liderança do campeonato, 51 pontos igual o PSV. O Ajax tem um jogo a menos, então por aproveitamento a campanha é melhor. Está claramente focado nesse título possível do campeonato holandês, tanto que ele chegou a preservar jogadores na Bélgica e mesmo assim venceu, né, Mari? Isso é importante que se diga também. Time do Ajax tentando voltar a conquistar o campeonato holandês, acabou preservando na Liga Europa e mesmo assim venceu. O Ajax ganhou o holandês pela última vez em 21-22, né? Os últimos 2 campeonatos, um foi do Feyenoord e o outro do PSV.
E o Heracles, Mari, é 14º com 24 pontos, está 4 à frente da zona do playoff contra o rebaixamento e chega também de uma boa fase. O Heracles, para o seu nível, está invicto a um total de 8 jogos, com 4 vitórias e 4 empates. Vem de uma vitória em casa contra o Eagles pelo placar de 4-2, mas no último jogo fora empatou com o NAC Breda em 1-1. No primeiro turno, Mari, esses times fizeram um jogaço na casa do Heracles. Foi 4-3 pro Ajax, sendo que o time do Heracles saiu na frente e esteve na frente do placar 2 vezes, e o Ajax só conseguiu de fato a virada, a vitória, quando marcava já 82 minutos com um gol de pênalti do Wout Weghorst, o famoso Quebira-Bobo. Ainda assim, há um retrospecto muito vantajoso para o Ajax para se considerar, Mari. São 8 partidas que o Ajax não perde para o time do Heracles. Deixa eu confirmar se é esse o número mesmo. 7. 7 partidas. Porque nessas 7 partidas aí, foram 6 vitórias do Ajax e um empate. A última vez que o Heracles ganhou do Ajax foi em fevereiro de 2020, quando ganhou por 1-0. O Ajax ganhou inclusive os últimos 4 enfrentamentos contra o Heracles, e considerando os jogos em Amsterdã, o Ajax não perde pelo menos desde 2009, sendo que nos últimos 4 jogos na casa do Ajax, o Ajax venceu todas e sempre por goleada. 4-1, 5-0, 3-0, 4-1. Historicamente, vence bem o Heracles quando joga em casa o time do Ajax. Só que tem só esse ponto pra galera considerar. Quinta-feira tem o jogo da volta na Liga Europa, mas eu acho, né, Mari? Se o Ajax preservou na ida e ganhou por 2-0, agora na quinta pode até perder por 1, eu acho que a galera pode esperar os principais jogadores, Kenneth Taylor, Bertrand Traoré, por exemplo, Brian Brobby, sendo titulares nessa partida contra o Heracles, porque aí a briga tá mais forte pelo título com o PSV. O que tu viu de bom para esse jogo, Mari? Não tava passando meu mic aqui no software, então eu vou falar de novo a sugestão aí de. Oh meu Deus, até me confundi. Mas de Ajax para marcar em ambas as etapas, tá? Comentei ali sobre o desempenho do Ajax na Liga Europa, que a gente acompanhou, né? Sei que não é uma equipe que eu trabalho tanto, mas pareceu bem focada aí, né, na competição nacional. Além disso, o jogo da Liga Europa já tá muito resolvido também, né? Então, já que preservou jogadores pensando nesse confronto, espero aí um bom resultado, né? E o Ajax também já entrando forte aí desde do primeiro momento. E caso não tenha passado aí o meu áudio, tá? No jogo do Liverpool, a minha sugestão foi uma aposta criada para Liverpool vence, mais de 2,5 gols, e uma finalização a gol aí do Darwin Núñez, né? Falei bastante lá sobre a explicação, mas resumindo aqui, caso vocês não tenham ouvido,
Acho que o Liverpool encara aí como um jogo de recuperação, né, para voltar a vencer na frente da sua torcida. Então tem todo o potencial aí para ser um jogo bem aberto. Talvez o Wolverhampton possa contribuir com gols também, mas eu não vou contar com isso, né? Então, essa sugestão aí acho que tá bem encaminhada. E o Darwin Núñez é um cara que, mesmo não começando titular, né? Falei, a gente pode falar muitas coisas dele, mas não que ele não chuta, né? Tentar o homem tenta. Então, odds 1,86 aí nessa aposta criada lá no Liverpool também foi a minha sugestão. Boa, Mari. Bom, de Europa, galera, qualquer outra coisa, agora vocês podem acessar lá, conferir o nosso site, academiadasapostasbrasil.com, tem as estatísticas, prévias, informações. Leiam as prévias, né, galera, que tem muitas informações que vão ajudar vocês. Eu só vou destacar um jogo que tem na Itália, que é um dos grandes clássicos do futebol italiano, Mari. Juventus e Inter de Milão, que jogam 4h45 da tarde, horário de Brasília, pela 25ª rodada. Ambos marcam na prévia com odds 1,82 da Bet365. E eu tô destacando esse jogo porque ele é chave na briga pelo título e na briga por vaga para as Copas Europeias e principalmente para a Liga dos Campeões. A Inter começa a rodada vice-líder com 54 pontos ganhos, poderá até assumir a liderança nesta rodada se o Napoli tiver perdido pontos. Isso a gente só vai saber com toda a rodada sendo realizada aí. A galera do domingo pode até conferir essa situação melhor, né? Quem já nos assiste aí no domingão já vai estar ciente se o Napoli ganhou ou não do time da Lazio em Roma no sábado. A gente está gravando aqui o programa antes disso, sendo sincero com vocês. Mas se o Napoli não tiver vencido, a Inter pode assumir a liderança ganhando o jogo. Se o Napoli tiver vencido, a Inter tem que vencer para seguir um ponto atrás da briga pelo título. Só que a Juventus, por sua vez, seca a Lazio contra o Napoli para tentar ingressar no G4, que leva a Liga dos Campeões, a Juventus que está em quinto com 43 pontos. Agora, é preciso lembrar, a Juventus está em meio à Liga dos Campeões, ganhou do PSV com muito esforço por 2-1 em Turim, no jogo de ida em casa, terça-feira, e joga a quarta em Eindhoven, nos Países Baixos, pelo empate. Então a Juventus chega embalada por 3 vitórias, antes de ganhar do PSV, fez 2-1 fora no Como, 4-1 em casa no Empoli, mas tá em meio aos jogos da Liga dos Campeões, enquanto a Inter não joga. Desde a vitória na segunda-feira, que a gente conferiu aqui na academia, por 2-1 contra a Fiorentina, e agora tenta voltar a vencer fora de casa, porque a Inter, nos últimos jogos fora, perdeu por 3-0 para a Fiorentina em Florença, e mesmo que o jogo tenha sido do seu estádio compartilhado, né, o San Siro, era visitante, empatou o Derby della Madonnina como o Milan por 1-1. Vejamos o que acontece nesse jogo. Foi um 4-4 maluco em outubro em Milão pelo primeiro turno. A Inter ainda assim ostenta uma invencibilidade de 5 jogos contra a Juventus, com 2 vitórias pelo placar mínimo de 1-0 e 3 empates no período. A última vitória da Juventus contra a Inter foi em março de 23, 1-0 para a Juventus em Milão, e em Turim, especificamente, no entanto, vale dizer que as últimas 4 partidas registraram 3 empates no tempo normal e 1 vitória da Juventus. A última vez que a Inter ganhou na casa da Juventus foi em abril de 2022 por 1-0, considerando os 90 minutos. Atenção para essa partida, galera, 4h45 da tarde no horário de Brasília. Bom, nós teremos o acompanhamento de Tottenham e Manchester United, 1h30 da tarde, horário de Brasília, e às 18h30, horário de Brasília, 21h30 para Portugal, Palmeiras e São Paulo. E eu quero justamente falar do domingo do futebol brasileiro, Mari. Esse é o jogo de maior apelo por ser o único entre times da Série A, mas nós teremos também no domingo à tarde Vitória e Jequié pelo Campeonato Baiano, 8ª rodada. Atentos que o Vitória é líder, o Jequié tenta ingressar no G4. O Vitória tá
invicto e chega de 3 vitórias consecutivas, 2 pela Copa do Nordeste e uma pelo Campeonato Baiano. O último jogo que não venceu foi o 0-0 no Bavi, na Fonte Nova. Depois também eu quero destacar que nós temos no Campeonato Carioca, às 4 da tarde, Fluminense e Nova Iguaçu. Estejam atentos porque é o seguinte, o Fluminense poderá ser matematicamente eliminado de qualquer possibilidade de vaga para semifinais neste jogo e nesta rodada, Mari. Fluminense começa 2 pontos atrás do quarto Sampaio Corrêa, mas é o nono. E se o Fluminense perder ou empatar e o Sampaio Corrêa vencer o seu jogo, o Vasco vencer também o clássico com o Flamengo, a galera já do domingo sabe do resultado do sábado, o Fluminense estará eliminado matematicamente de qualquer possibilidade de vaga para semifinais. Atenção para essa partida. Fluminense vem de um 0-0 no Fla-Flu no Maraca e ganhou do Vasco em Brasília por 2-1 de virada. Quero ver o que acontece desse jogo diante do Nova Iguaçu, que não fez gol dos últimos 2 jogos, vem de um 0-0 fora como Volta Redonda e antes perdeu para o Botafogo por 1-0. Atenção para esse jogo do Carioca que é vida ou morte para o time do Fluminense. No Mineiro tem Cruzeiro e América, jogo de ida das semifinais. Atenção para essa partida. Os times já se enfrentaram nesse campeonato em 5 de fevereiro e foi 1-1 o jogo no Mineirão com mando do América. O Fabinho marcou logo no início e o Cruzeiro só foi empatar no final com o Bolassi. Atenção para essa partida. Há um tabu para o Cruzeiro. Nos últimos 3 clássicos, 1 vitória do América e 2 empates. Cruzeiro ganhou pela última vez lá em 2023, 4 confrontos atrás. É jogo de ida já das semifinais, galera, dos estaduais do Brasil. É o campeonato mais avançado. E ainda quero destacar que no Paulistão, Mari, tem Palmeiras e São Paulo, tem Santos e Água Santa. Santos e Água Santa é jogo das 8h30 da noite. O Água Santa começa a rodada em penúltimo na zona do rebaixamento, portanto, né, por ser um dos 2 últimos do geral. Só que se o Água Santa vencer, ele passa o próprio Santos. O Santos tanto tem chance de classificação para as quartas de final, é terceiro do seu grupo, 2 pontos atrás do Guarani e 1 atrás da Portuguesa, como matematicamente o Santos ainda pode ser rebaixado. Então atentos a isso para esse jogo das 8h30 da noite. Mas é um jogo que a gente vai destacar ao vivo, quando sair a escalação, qual é o time do Santos que vai pro jogo, se o Neymar vai ser titular de novo, né? Ou se ele vai se adaptar um pouquinho mais com a bola do Paulistão que ele culpou, que ele criticou. Mas o foco do Paulistão, Mari, é Palmeiras e São Paulo. 18h30 no horário de Brasília, tem Choque Rei nesse domingo e a Academia das Apostas Brasil vai estar contando absolutamente tudo para vocês deste jogo. Estejam ligados, estejam conosco, Palmeiras e São Paulo se enfrentando no Allianz Parque. O Palmeiras deve ter o Everton, Mike, Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez, Richard Rios, Emiliano Martínez, Rafael Veiga, Maurício, Facundo Torres e Estevão. Estevão que foi preservado do início do jogo contra a Inter em Limeira, a gente conferiu na academia, entrou nos minutos finais, justamente para estar nos trinques, na ponta dos cascos para esse jogo contra o São Paulo, que vem de um empate em Brasília como Velo Clube, lamentável, depois de ter empatado também em Brasília com a Inter de Limeira. São Paulo empatou com 2 dos piores times do Paulistão nas campanhas. Antes disso, perdeu para o Bragantino por 1-0. Já é a maior seca de vitórias do São Paulo na temporada. E vai para esse choque rei, provavelmente com Rafael, Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Pablo Maia, Oscar, Luciano, Lucas Moura e Canieri. Ou seja, do time que começou o jogo contra o Velo Clube, só deve mudar o goleiro, saindo o Jandrei, entrando o Rafael. Falando do choque rei, Mari, em si, da rivalidade, do histórico, do retrospecto, vale lembrar que o último, pelo Brasileiro, em agosto, foi vencido pelo Palmeiras por 2-1.
Gols do Flaco Lopes 2 vezes para o Palmeiras e o Luciano chegou a empatar para o São Paulo. Antes disso foi 0-0 no Brasileiro do primeiro turno. No Paulistão foi 1-1 no ano passado. Ou seja, o São Paulo não ganhou choque rei do Palmeiras em 2024, a não ser na Supercopa do Brasil, que foi uma vitória com asterisco, né? Foi empate por 0-0 e aí nos pênaltis do Mineirão, o São Paulo se sagrou supercampeão do Brasil, levando por 4-2. Galera deve lembrar do Murilo, do Piquerez, perdendo seus pênaltis. Mas para efeito de estatística, em 2024, foram 3 empates e a vitória do Palmeiras no último confronto. Antes disso, teve aquele 5-0 em 2023 e a última vitória do São Paulo, Mari, contra o Palmeiras, 13 de julho de 2023, um 2-1 que o São Paulo fez pelas quartas de final da Copa do Brasil e se classificou eliminando o Palmeiras no Allianz Parque, e um 2-1 de virada, gols do Caio Paulista e do David, enquanto o Piquerez tinha marcado para o Palmeiras. Foi bonito aquela vez, né? São Paulo classificado em pleno Allianz Parque, mas desde então foram 2 vitórias do Palmeiras e 3 empates nos 90 minutos. Vejamos o que acontece. O jogo, apesar do Palmeiras ser quinto e do São Paulo sexto na tabela geral, ele é muito mais importante para o Palmeiras, porque o Palmeiras está em terceiro no seu grupo e mesmo que vença todos os jogos, ele poderá não se classificar. Depende da situação do São Bernardo, que joga nesse domingo mais cedo que o clássico contra o Guarani. São Bernardo joga em casa. E a Ponte, galera que tá aí no domingo já sabe aí como foi a Ponte contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Se a Ponte tiver vencido, é problema pro Palmeiras, porque aí mesmo o Palmeiras vencendo, não ingressa entre os 2 primeiros colocados do seu grupo. Então, pressão pro Verdão nessa reta final. Imagina só se o atual tricampeão não conseguir passar dos grupos, né? Para chegar na fase de quartas de final. Por outro lado, pela rivalidade do Choque Rei, pressão para o São Paulo, que não ganhou do rival nas últimas 5 partidas. Baita jogo pra gente conferir, fica o convite então, 1h30 da tarde, Tottenham e Manchester United, 18h30, Palmeiras e São Paulo, Choque Rei, pra domingar legal aqui na Academia das Apostas Brasil. Até lá!